D das circunvoluções, no ponto de localização correspondente aos movimentos do membro superior terço superior da circunvolução frontal ascendente, e metade anterior do lóbulo paracentral, sobre a cesura de Rolando. Deste último ponto, o fluido nervoso, que deve excitar as fibras musculares do antebraço a entrarem em contração, repassa sem dúvida pelos núcleos centrais, para daí descer à medula alongada, à medula espinhal e aos nervos do plexo braquial, até os músculos flexores colocados no antebraço, e do qual um feixe, contraindo-se, produz a flexão do dedo que procuramos mover. A experiência permitiu a Helmholtz calcular a velocidade do fluido de que falei há pouco, concluindo que a corrente nervosa, ou a onda vibratória nervosa, percorre os nervos com uma velocidade de 20 a 30 metros por segundo. Em outros termos, uma excitação produzida à origem de um nervo motor, se tivesse o comprimento de 30 metros, gastaria 1 segundo para fazer contrair os músculos situados na outra extremidade deste nervo. O mesmo sucederia, fica entendido, com um nervo sensitivo. Somente a onda ou corrente nervosa seguiria marcha inversa, isto é, centrípeta. Como se vê, é uma velocidade pouco considerável, principalmente comparada à da eletricidade. O que parece indicar que os diferentes movimentos da energia nervosa, neste caso particular, devem seguir o trajeto que descrevi no cérebro, partindo de um centro volitivo. É que um homem atacado de uma paralisia da metade do corpo, hemiplegia, embora seja incapaz de fazer agir os centros motores cerebrais destruídos, possui ainda a faculdade de querer o movimento dos membros que, embalde, ele se esforça por produzir. Este fato permite supor que a vontade tem sua sede independente, e que não se acha localizada mais especialmente em um hemisfério central, do que em outro. O mesmo acontece com a consciência. Os órgãos centrais do cérebro seriam, sempre de acordo com a teoria atual, não os instrumentos de uma inteligência operando por seu intermédio, porém órgãos aptos por si mesmos, pelo simples efeito de sua nutrição e sem excitamento que lhes seja externo, a emissão de forças que operam sobre as fibras, o que designamos sob o nome de automatismo dos centros nervosos. Quanto aos fenômenos denominados da vontade, sem dúvida não passam de uma forma complicada de atos reflexos. A memória seria apenas um efeito do poder que possuem os glóbulos nervosos de conservar certas excitações e deixá-las manifestar-se em dado momento. Vê-se, pela análise da teoria que acabamos de ler, teoria encontrada no livro de fisiologia mais popular entre estudantes de medicina, que a inteligência e suas manifestações são implicitamente consideradas como propriedades da matéria organizada, sob forma de células nervosas. Estas células nervosas, segundo Rosenthal, são dotadas, no ponto de vista de suas funções, de 4 propriedades. 1. Podem ser espontaneamente a sede de uma autoexcitação, isto é, sem intervenção de causas exteriores. 2. Podem transmitir excitação a outra célula nervosa, a que se acham ligadas por fibras igualmente nervosas, substância branca. 3. Podem perceber uma excitação e transformá-la em sensação. 4. São capazes de suprimir uma excitação existente. A estas 4 propriedades, um jovem filósofo e literato cubano, o Sr. Varona, acrescenta uma quinta, que pode ser considerada uma amplificação da primeira de Rosenthal. Os glóbulos nervosos são aptos a renovar espontaneamente, ou por causas puramente internas, uma sensação percebida anteriormente. As ideias seriam combinações destas propriedades e compor-se-iam unicamente de elementos sensitivos e motores. E todas as sensações, ideias e pensamentos, seriam apenas movimentos produzidos no seio da substância nervosa, movimentos de ordem elétrica, provenientes das fracas descargas dos elementos motores e sensoriais do substrato anatômico, o Glynx-Jacquelison.
As experiências de Du Bois-Seixnonde, sobre a intervenção da eletricidade nos fenômenos nervosos, parecem apoiar esta engenhosa teoria. Não podemos desconhecer que os fenômenos psíquicos secundários aos atos de compreensão, de concepção ou de volição, se passam como se fossem produzidos por uma força elétrica. Todavia, convém observar que, se a corrente nervosa, percorrendo os nervos, determina, pelo fato de uma modificação molecular hipotética, uma mudança de direção na agulha de um galvanômetro ultrassensível, ela não se comporta, entretanto, ao menos no ponto de vista da velocidade, como uma corrente elétrica ordinária. Mas, esta questão é, quando muito, secundária, porque, supondo-se conhecida a corrente centrípeta ou centrífuga que segue os cordões nervosos, não creio que as teorias, de que tanto trato de dar neste momento uma ideia, possam satisfazer plenamente, mesmo aos seus próprios defensores atuais, no que diz respeito à causa primária interior, dos fenômenos psíquicos. Mostram-nos bem, neste aparelho suposto elétrico, a campainha e seu mecanismo, o tímpano e o martelo, a mola e o eletroímã, dissecamos, passando pela pilha a cérebro espinhal, os fios condutores semelhantes aos cilindros eixos metálicos, que são isolados nos aparelhos como se fossem com a nevilema de seda ou de goma. Podemos ouvir o som dado pelo aparelho, e mesmo sentir o fluido, mas não percebemos o dedo invisível que faz o contacto e fecha a corrente, graças ao qual a máquina funciona. Por mais cuidado que empreguemos no exame do sistema nervoso e particularmente do cérebro, nada vem apoiar as teorias diversas, imaginadas em favor da matéria ou do espírito. Isto precitado o Sr. Varone observa em seu notável trabalho, contemplando, diz ele, esta massa globulosa, tão cheia de anfractuosidades, sulcada por cesuras diversas, do peso de 2 a 3 libras, parda em alguns lugares, esbranquiçada em outros. Experimentei sempre a maior impressão de espanto possível. Pareceu-me ver o grande enigma da psicologia surgir diante de mim, e sob a mais viva luz mostrou a vaidade do homem em todas as soluções. A fisiologia não me faz descobrir, neste grande centro, nem outros tecidos, nem outros elementos, ou funções além das já conhecidas. Tudo quanto o exame mais minucioso faz realçar é uma diferença de estrutura pouco importante em si mesma. E, entretanto, o mundo maravilhoso da inteligência e da imaginação, as grandezas e as misérias do sentimento, os heroísmos e os desfalecimentos da vontade, tudo que constitui o homem, tudo que eleve e avilta ao mesmo tempo a humanidade, tudo está ali. Terminarei este capítulo por estas considerações filosóficas, que resumem o sentimento de um distinto psicólogo da escola positivista. Aqui não é lugar de analisar e discutir a doutrina positiva atual e as opiniões de seus defensores, dos quais intencionalmente só cito um dos mais jovens, se bem que muitos documentos soberbos merecessem examinados. Direi somente que, se há motivo de orgulho para o espírito humano, é o de ver-se a que altura de sentimentos, a que penetração de vistas chegaram homens a quem, para guiar-se no labirinto inextricável da fisiologia cerebral, faltou até há pouco tempo o fio de Ariadne da grande experimentação psicológica. Mas uma era nova começa, os espíritos, preparados pelo método positivo, vão poder avançar muito mais seguramente do que nos tempos passados, sobre o terreno verdadeiramente psicológico que solicita novamente as nossas investigações. Alguns positivistas retardatários resistirão, ainda durante algum tempo, mas o positivismo em corpo seguirá bom rumo, agora que foi desbravado o terreno. Cada qual, o seu modo, desempenha o seu papel no concerto das coisas. Aquele, por exemplo, que despende um talento consciencioso em sustentar uma doutrina errônea, é, às vezes, um simples agente inconsciente dos desígnios da providência. Em vez de ocultar a verdade, como parecia fazê-lo, suas obras servem, muitas vezes, a preparar-lhe as veredas e assegurar-lhe o triunfo.
Capítulo 2. Sumário: papel futuro da fisiologia experimental no estudo da essência da vida, do éter vital. O fisiologista psicólogo deverá prosseguir nesse estudo até depois da morte. Matéria e energia admitidas como dois elementos constitutivos, distintos do universo. Se no universo só há matéria e energia, a consciência deve extinguir-se com a morte, esta derradeira função do corpo. Há um terceiro elemento ou princípio. Antiguidade do materialismo como do espiritualismo. Opinião de Salomão, de Moisés, das seitas budistas orientais. Passagem das ruínas de Volney. Panteísmo. Nirvana. O nada, causas que produzem o desacordo entre os filósofos. Todos se entenderão um dia, ao menos sobre as ideias primordiais, graças à ciência experimental. Vimos no capítulo precedente que, até o presente, os estudos fisiológicos clássicos nada ensinaram sobre a natureza real da vida. Chegaram os tempos em que o fisiologista psicólogo, possuindo já uma base séria de conhecimentos positivos, deve imprimir às suas pesquisas uma direção mais audaciosa. Abandonando o campo da vida limitada pela morte, terá que analisar este último fenômeno, esta derradeira junção do corpo e experimentalmente estudar, como serofantes antigos, seus predecessores e mestres nessa matéria, as propriedades do éter vital, do atrasa nervoso. Mas, antes de ir mais longe neste assunto, que trataremos de aprofundar juntos, permita-nos o leitor coloquemos diante de seus olhos algumas notas e reflexos preliminares, indispensáveis. Se aceitarmos as conclusões naturais da teoria, segundo a qual as manifestações da vida em geral, e as da inteligência em particular, são apenas o modo de ação de certas propriedades da matéria organizada, devemos admitir que no momento da morte tudo volta ao nada, este nirvana do materialismo. Aceitando, com a ciência moderna, que, assim como a matéria, outro ser real, estudada sob o nome de energia, constitui um elemento do universo nem por isso se modificam os resultados da análise. Com efeito, se nos apegarmos à existência exclusiva da matéria, cujas propriedades variariam com seus aspectos e diferentes grupamentos moleculares, admitiremos que no momento da morte as propriedades da substância organizada desaparecem, ao mesmo tempo em que sobrevém essa mudança de estado caracterizado pela cessação da vida, a matéria organizada, viva, atingindo como matéria o seu mais alto grau evolutivo de complexidade, é subitamente arrastada, novo rochedo de Sísifo, sobre o declive que ela acaba de galgar, e onde descreve uma curva descendente, de mais em mais rápida, para o estado inorgânico do qual partiu. Nestes períodos sucessivos, suas propriedades modificam-se, com as mudanças de estado, sobre o ciclo eterno figurado no Ouroboros simbólico dos antigos sábios. Mas, teremos avançado muito para a solução do problema se admitirmos a existência autônoma da energia como ser real, elemento constitutivo do universo. Assim não penso, a energia coexiste ao lado da matéria, admita-se. Como a matéria, que, do estado cósmico radiante, W. Crocas, passa as formas gasosa, líquida, sólida e as suas combinações infinitas, a energia torna-se luz, movimento, calor, magnetismo, eletricidade, conforme o modo pelo qual opera sobre a matéria ou une-se a ela. Associada à substância organizada, a energia se transformaria em vida, inteligência, etc. E do mesmo modo que a matéria em movimento tende ao repouso, em consequência do que se chama em mecânica, a degradação da energia perde sua energia dinâmica, do mesmo modo a matéria organizada e viva, sob a influência de uma lei análoga da degradação, perderia, por sua vez, a energia dinâmica, isto é, vital, que, assim como o elemento motor de que acabamos de falar, voltaria ao grande reservatório comum da energia potencial para onde, como já vimos, tendem, no fim dos tempos, todas as forças do universo,
seria sempre o aniquilamento imediato para a consciência, seria, como se diz ainda, sem saber exatamente por quê, o regresso ao inconsciente. Peço ao leitor que preste toda a atenção ao que precede, porque ulteriormente havemos de prosseguir no estudo desta questão. O leitor verá que, se puder conceber, a rigor, que a matéria e a energia sejam em sua origem uma coisa só, os fenômenos psíquicos, sobre os quais chamarei sua atenção, forçam-nos a reconhecer um terceiro princípio que, juntando sua dualidade matéria e energia, dá uma das formas desta trindade, aliás, encontrada na base de todos os sistemas religiosos esotéricos, isto é, científicos, da antiguidade. Em todas as épocas, como em nossos dias, esta trindade tem sido consciente ou inconscientemente revestida de símbolos variados, pelos que tem representado o papel de mediadores entre o céu e a terra. E assim é que a natureza tem sido oferecida à adoração dos homens. Já prevejo as objeções que me serão opostas, serei, sem dúvida, acusado de copiar Pitágoras e seu mestre Ferecida, a quem Heródoto, em frases veladas, e Cícero sem reservas, censuram pelo plágio dos sistemas indos-egípcios e por se apropriarem deles. Sobre este ponto, peço ao leitor atenda ao que está escrito na introdução deste livro. E, demais, será objeção séria dizer, isso não é novo? As doutrinas materialistas, hoje em vagas sob o nome de mecanismo ou de positivismo, que quase todas conduzem ao niilismo, são por acaso tão novas? Não, de certo, todas estas diferentes doutrinas são tão velhas umas quanto as outras. Não seria um pensamento nihilista que inspirava Salomão quando escrevia, quem sabe se o espírito do homem sobe a regiões superiores. Quanto a mim, meditando a respeito da condição dos homens, vi que ela era a mesma dos animais. Seu fim é o mesmo, o homem morre como animal, o que resta de um é igual ao que resta do outro, tudo é nada. Eclis. Cap 3, v. 17 seguintes. Esta parece ter sido também a opinião de Moisés, porque nos escritos que a crítica moderna lhe atribui não se descobre menção alguma da alma como entidade sobrevivente à destruição do corpo. Da parte de Salomão, esta dúvida, porquanto ele se exprime como quem duvida, nada a tem que possa surpreender, apesar da sua reputação de sabedoria. O filho de Davi parece não ser precisamente um adepto da sabedoria antiga. Entretanto, é natural admirarmos o ver Moisés, que eram hierofantes dos templos de Tebas e Heliópolis, guardarem silêncio neste ponto. Um homem dessa envergadura deve evidentemente ter sido levado por uma razão superior para assim proceder, e não serei eu quem ouse criticar os atos desse gênio verdadeiramente divino, que soube dirigir e manter, como se ela estivesse presa em suas mãos, uma turba de bárbaros, escória de uma população que era expulsa do Egito em época de grande miséria no país, então sobrecarregado de estrangeiros, segundo refere Diodoro da Sicília, livro 34 e 40, e que fez dessa turba um corpo de nação, cuja longevidade, com as instituições que ele lhe impôs, ainda assombra o mundo depois de muitos milhares de anos. Se formos mais longe, para o Oriente, encontraremos a destruição, o aniquilamento das partes do todo, apresentados sob um aspecto mais atraente e desejável, sob o nome de Nirvana. A Igreja Budista, principalmente a do Sul, parece haver adotado por credo, acreditar-se nos que conversaram com o Papa Sumangala, estas palavras atribuídas a Buda, e que Vonei, em suas ruínas, põe na boca de sábios religiosos, chineses e siameses. Eis a doutrina interior que Foti, Buda, no seu leito de morte, revelou pessoalmente a seus discípulos. Todas estas opiniões teológicas, disse ele, não passam de quimeras, todas estas narrativas da natureza dos deuses, de seus atos, de suas vidas, são apenas alegorias, emblemas mitológicos, sob os quais se escondem ideias engenhosas de moral e o conhecimento das operações da natureza,
no jogo dos elementos e na marcha dos astros. A verdade é que tudo se reduz ao nada, que tudo é ilusão, aparência, sonho, que a metempsicose moral não é mais que o sentido figurado da metempsicose física, deste movimento sucessivo, pelo qual os elementos de um mesmo corpo, que não perecem, passam, quando ele se dissolve, para outros meios e formam outras combinações. A alma não é mais que o princípio vital, resultante das propriedades da matéria. Isto foi escrito em 1820, sétima edição, e do jogo de elementos existentes no corpo, onde elas criam um movimento espontâneo. Supor que este produto do jogo dos órgãos, nascido com eles, adormecido com eles, subsiste quando os órgãos não mais existem, é um romance talvez agradável, mas realmente quimérico, fruto de imaginação iludida. O próprio Deus não é senão o princípio motor, a força oculta espalhada nos seres, a soma de suas leis e propriedades, o princípio animador, em uma palavra, a alma do universo, a qual, em razão da infinita variedade de suas relações e operações, considerada ora como simples e ora como múltipla, agora como ativa e logo como passiva, apresentou sempre ao espírito humano um enigma insolúvel. Tudo quanto ele pode compreender de mais claro, nisto, é que a matéria não perece nunca, que ela possui essencialmente propriedades pelas quais o mundo é regido como um ser vivo e organizado, que o conhecimento dessas leis, em relação ao homem, é o que constitui a sabedoria, que a virtude e o mérito residem na observância delas, e o mal, o pecado, o vício, em sua ignorância e infração, que a felicidade e a infelicidade resultam delas, pela mesma necessidade que faz as coisas pesadas descerem, e as coisas leves subirem, e por uma fatalidade de causas e de efeitos cuja cadeia vai do último átomo até os mais elevados astros. Eis o que é revelado no leito de morte pelo nosso Buda Siddhartha Gautama. Sabemos hoje, de boa fonte, que a doutrina é tão brilhantemente enunciada, e em tão poucas frases, constitui o hermetismo de numerosas seitas orientais, mas julgo não me enganar dizendo que Vonei, nesta magnífica tirada, descobriu seus próprios sentimentos. Seja como for, as concepções, bem como as expressões, são exatamente as mesmas encontradas hoje na exposição de doutrinas filosóficas, que certos homens modernos imaginam talvez ter inventado. Sem falar dos filósofos gregos, eu poderia escrever um volume inteiro de citações semelhantes, provando a remota antiguidade das doutrinas materialistas. Cumpre-me, porém, ser breve. O aniquilamento com que, no fim de contas, as diferentes filosofias ou teosofias fazem fechar mais ou menos cedo, ou tarde, o destino da consciência humana, é uma consequência do panteísmo, aonde vai ter quem começa a raciocinar, tomando por base e por guias não os sentimentos de ocasião, mas os dados científicos, positivos e estabelecidos. Não devemos repelir uma teoria só porque ela é contrária às nossas aspirações. As coisas nem sempre correm à medida dos nossos desejos. Exemplos: nós nunca desejamos adoecer, e sofremos, não queremos envelhecer, e caímos na decrepidez, não desejamos absolutamente morrer, e nenhum de nós escapa absolutamente da morte, e assim por diante. E se, como pensava Candide, tudo no fim dá certo, talvez seja necessário e bom que todas estas contrariedades nos sucedam, bem como outras que desejaríamos poder evitar. Lembro-me que, quando eu era menino, irritava-me se me diziam que meu avô não tinha sido sempre velho e coberto de cãs, e que um dia eu seria como ele, se Deus me desse vida. O panteísmo era a grande doutrina hermética dos antigos laboratórios e institutos, templos. Acreditando em Estrabão, eis, a esse respeito, quais eram as ideias de Moisés, de quem falei mais acima. Segundo o citado geógrafo grego, o grande legislador hebreu professava o puro panteísmo. Além disso, teria ele escrito, se é que escreveu, Deus fez o homem à sua imagem se isto não tivesse acontecido. Estrabão diz isto,
Sheol, Lev. XVI, Moisés, que foi um dos sacerdotes egípcios, ensinou que era um erro monstruoso representar a divindade sob a forma de animais, como faziam os egípcios, ou sob traços humanos, como é costume gregas e africanos. Só é divindade, dizia ele, o que compõe o céu, a terra e todos os seres, o que chamamos mundo, a universalidade das coisas, a natureza. Eis porque Moisés quis que esta divindade fosse adorada sem emblemas e sob sua própria natureza. Virgílio também disse, o espírito conserva a vida dos seres, e a alma do mundo, espalhada em seus vastos membros, agita sua massa, mens agitatimoem, e constitui um corpo imenso. Fica, pois, provado que espíritos profundos e sutis, cujo gênio em nada é inferior aos pensadores modernos, discutiram entre si os mesmos pontos obscuros, sobre os quais ainda hoje se discute, e isto pela mesma razão imanente. Os filósofos de todas as épocas observaram que, desde o momento em que os homens discutem sobre objetos colocados fora do alcance de seus sentidos, cada um deles julga destes objetos segundo seus caprichos, ou tendências do seu espírito, ou ainda, como se costuma dizer, com o sentimento próprio, ao passo que acabam sempre chegando a um acordo em suas apreciações, quando observam coisas que podem ser submetidas aos seus sentidos. Mas a ciência tem progredido, maravilhosas descobertas vieram à luz, instrumentos admiráveis e preciosos permitir-nos-ão empreender, com a certeza da ciência experimental, estudos que nossos avós, exceto raras iniciativas, não podiam abordar senão com auxílio do método a priori. Os filósofos não estarão longe de modificar e identificar as suas opiniões, no dia em que puserem em evidência e estudarem, com seus sentidos e instrumentos, o terceiro princípio a que mais acima aludir, ou, pelo menos, suas manifestações, o terceiro termo do trinômio do qual já estudam duas expressões sob os nomes de matéria e energia. Neste momento, veremos, o que à primeira vista parece paradoxal, que espiritualistas e materialistas, buscando honestamente, embora por caminhos diversos, descobrir a verdade, não estão longe de se entenderem, como parece, em princípio. Assim sucede com os trabalhadores que perfuram os túneis. Vão, divididos em duas turmas, atacando cada qual um dos flancos opostos da montanha. Um dia encontrar-se-ão em determinado ponto, do mesmo modo que as setas filosóficas, mesmo antagonistas, ficarão, pela queda do véu que as separa, reunidas em uma comunhão de ideias primordiais e fecundas. Veremos, na continuação deste trabalho, que esta opinião se apoia em outras bases que não em um romance, talvez agradável, mas realmente quimérico, da imaginação iludida. Parte terceira. Perquisição do terceiro elemento do universo e do homem. Capítulo 1. Sumário. Estudo comparado do microcosmo e do macrocosmo. Dois elementos similares incontestados num e no outro. A matéria do corpo humano é a mesma matéria ambiente. Somos os netos do Sol. As forças do corpo humano são emprestadas da energia universal. Relativamente à matéria e à energia, o homem é eterno. Método para pesquisa do terceiro elemento pelo raciocínio. E em si mesmo que o homem acha a explicação do universo. Existe inteligência no mundo. Inteligência, energia, matéria. Um dilema insuperável. Argumentos tirados das lesões cerebrais em favor das ideias materialistas. Argumentos especiosos. Só a experimentação pode produzir o acordo. Haverá provas materiais da existência da alma. Depois de apresentado um quadro resumido da constituição do universo e do homem, segundo os dados da ciência vulgar, chegou o momento de fazermos um estudo comparado do cosmos, no universo e no homem, para procurarmos as semelhanças ou as analogias que podem ser encontradas num e no outro. Vimos que no macrocosmo há duas coisas nas quais se reconhece uma existência incontestável, a saber, a matéria e a energia,
Mesmo admitido que a primeira nada mais seja do que uma aparência, ou antes, uma emanação da segunda. De outro lado, no homem, os fisiologistas da escala atual, que mostram não prestar atenção ao que precede, não quiseram ver nas manifestações da vida e, até, da inteligência, senão propriedades da matéria. Importa antes de tudo fixar um ponto: está bem demonstrado que a matéria componente do corpo humano é absolutamente a mesma matéria ambiente. Nenhum elemento químico se encontra no corpo do homem, que não exista no solo que nos alimenta, no limo que nos formou. Conforme disse mais acima, o corpo do homem é uma emanação material do planeta, onde ele, o homem, faz a travessa do espaço. Como exigimos que esta matéria se comporte de modo diferente da outra e tenha propriedades distintas? Deve estabelecer-se, em princípio, que os movimentos executados pelo homem, seu calor animal, a circulação do sangue e fluido nervoso, as vibrações da matéria cerebral, etc., não são absolutamente propriedades da matéria de que ele é formado, porém modos da energia universal, manifestando-se segundo os fins da vida, por intermédio da matéria agenciada molecularmente, de uma forma especial para esse fim. A causa foi tomada pelo objeto, como se havia tomado o Sol pelo satélite, ou luminar da Terra, e seria mais justo dizer-se: a matéria é uma propriedade da energia, do que afirmar o contrário. Verificamos, por conseguinte, no homem, microcosmo, exatamente o que todos estão de acordo em reconhecer no macrocosmo, isto é, matéria e energia, apresentando-se ambos sob formas variadas. Poderíamos prolongar esta análise e mostrar que, em matéria e em energia, o homem é imortal e mesmo eterno, porque é formado de matéria e de força, podendo ambas experimentar transformações em sua aparência, mas permanecendo sempre as mesmas em sua essência. Apressemo-nos, porém, a dizer que se o homem fosse todo ele fosse matéria, sua personalidade não subsistiria por mais tempo do que a combinação destes tais elementos, porque nenhum deles é ele. Entretanto o homem, o filósofo, elevando-se acima dos objetos materiais para melhor dominá-los, mergulha o pensamento na extensão infinita para ir procurar a solução de dois mistérios, o mistério do mundo e o mistério que ele mesmo é. Contempla a abóbada celeste e os astros. Considera minuciosamente o universo onde, a átomo, ele está perdido. Para que nada o perturbe, procura a abstração de tudo quanto aprendeu até então. Um fato lhe impressiona imediatamente o olhar: existe alguma coisa, esta alguma coisa é a matéria. Um segundo fato lhe atrai quase logo a atenção: esta matéria move-se. Mas, logo o homem percebe que ela não se move por uma virtude própria, visto como é inerte, e que, sendo assim, não pode mover-se. O exame mostra-lhe que esse movimento, todas as suas consequências e transformações, são manifestações da energia. Depois de ter verificado que tudo, até este ponto do exame, se reduz a mostrar dois princípios aos quais podem ser referidos todos os fenômenos de que ele é a testemunha, o homem detém-se espantado e desiludido. A energia pode dar-lhe a razão da existência da matéria, mas, que é a energia e de onde vem, que encerra ela? Em vão ele dirige longamente o seu olhar para os mundos, as quais continuam majestosamente trilhando o caminho que uma sábia e invisível mão parece ter-lhes traçado nos céus. Desespera de nada aprender deste grande universo solene, mudo para ele, e, todavia, animado. Por mais que interrogue as estrelas, a lua e o sol e os planetas, todos estes gigantes das profundezas inabordáveis permanecem surdos à sua voz. Então, só resta ao homem regressar à sua própria natureza, auscultar o seu viver e analisar-se a si mesmo. Vê, em si, a princípio, um corpo feito de matéria emprestada da matéria ambiente. Este corpo emprestado não lhe pertence, pois que deve ser privado dele um dia, restituí-lo à terra, da qual o recebeu e o formara, no dia do vencimento da letra,
que chegará inevitavelmente a cada qual por sua vez. Quanto mais ele se analisa, mais acha sua matéria semelhante à outra. Depois, ainda encontra em si, sob aspectos tão variados como os da matéria, essa energia, cujos efeitos viram nas coisas que o cercam. Até aí, compreende que é feito de matéria e de energia universais, mas, como foi que ele compreendeu todas essas coisas? Com o auxílio da matéria, com o da energia, ou com o de ambas? Mas, então, a matéria e a energia universais seriam, porventura, inteligentes. Vendo os efeitos da morte e a inércia de um cadáver, ele deduz do fato que a matéria insulada não compreende nem pensa. Analisando as variedades de energias, e vendo que elas não servem senão para entreter as funções da matéria organizada, ou para executar as ordens da vontade consciente e inteligente, concluiu daí haver compreendido o que queria compreender com alguma coisa que não é nem a sua matéria nem a energia, e dá a isso o nome de inteligência. Conhecendo sua própria natureza, o filósofo prossegue logicamente do conhecido ao ignoto e diz consigo mesmo que, sendo a sua matéria e energia tiradas da ordem universal, a inteligência deve ter a mesma origem. Adivinhou o terceiro elemento do universo, viu e compreendeu que, simultaneamente com a matéria e com a energia, existe a inteligência do mundo. O homem sentiu que, para ter uma ideia do universo, era mister se estudasse e se compreendesse, porque não podemos penetrar a essência do mundo pelo que dele vemos, do mesmo modo que seria impossível, a um ser dotado de inteligência como nós, compreender o homem, se as suas dimensões só lhe permitissem estudar uma porção microscópica do mesmo, por exemplo, alguns glóbulos do sangue que circulam em um vaso capilar. De fato, não podemos sair deste dilema. Ou há uma inteligência única no universo, uma inteligência de onde emanam numerosas inteligências limitadas, como a matéria em objetividades limitadas emana da energia, que por sua vez procede de um princípio superior, ou então, a matéria e a energia são dotadas de inteligência. Porque, pois, somente a matéria, que compõe o cérebro do homem, fabricaria a inteligência. Não existirá, na substância universal, qualquer outra matéria tão própria a produzir ideias, como a pequena massa de polpa gordurenta e fosfatada, que compõe a parte intelectual do nosso cérebro. Estabelecer esta questão é de algum modo resolvê-la. Um dos grandes argumentos de batalha dos que só querem ver nas manifestações intelectivas um simples produto de não sei que acaso, autor de um agenciamento caprichoso da matéria organizada do cérebro, consiste no seguinte: o homem mais brilhantemente dotado de qualidades de espírito pode tornar-se um bruto, vivendo unicamente da vida vegetativa, em consequência de uma simples pancada na cabeça, ou após uma intoxicação, lesão apoplética ou outra qualquer, da substância cerebral. E dizem: vede a vossa inteligência e a vossa alma. Basta a ruptura de uma pequena artéria ou que ela se oblitere em qualquer ponto do encéfalo, para que o orador mais eloquente fique afásico, isto é, mudo, e o homem mais espirituoso fique idiota e repulsivo. Não está aí uma prova suficiente de ser a inteligência uma simples propriedade da matéria, pois que, quando esta fica lesada, nada mais existe. Não, isso não é prova suficiente. Se usarmos de um processo, de que nos utilizaremos ainda nas necessidades da demonstração, e se supusermos conhecidas a existência da inteligência independente, será evidentíssimo que, se para determinado fim, ela se une à matéria, delicadamente grupada, finamente organizada, como é a substância que compõe o cérebro, uma perturbação mais ou menos pronunciada se dará em suas manifestações, desde o instante em que essa matéria sofre uma desorganização qualquer. Confesso, todavia, que, fora da experimentação, os argumentos de razões contrárias não valem uns mais que os outros, do ponto de vista rigorosamente científico. Podemos dizer ainda, por exemplo, negar a alma, porque ela não funciona mais,
Quando a matéria que lhe serve às manifestações está doente ou destruída, é como negar a existência do vapor, quando, depois de um acidente na caldeira ou no cilindro, a máquina para. Ou também, o melhor dos artistas não poderia dar nenhuma ideia do seu talento, se tocasse um violão ao qual faltassem cordas, ou um piano cujas escalas estivessem incompletas, etc. Mas é mister reconhecer que, neste caso, como em muitas outras circunstâncias, comparação não é razão. Nem materialistas, nem espiritualistas se convenceram mutuamente, apesar da sutileza de seus argumentos, apesar da superioridade de inteligência e do desejo sincero da verdade, que são reconhecidos nuns e noutros. E isto sempre pela mesma razão. Não nos podemos entender e muitas vezes mesmo após longo exame, senão a respeito de objetos que caem e, de alguma forma, ficam sob nossos sentidos. Sendo assim, como pudestes afirmar que os filósofos chegariam um dia a ficar de acordo neste ponto, dir-me-ão talvez, porque é principalmente da questão da existência da alma que quisestes falar, questão primordial entre todas. A resposta será bem clara. Podemos ter provas materiais da existência da alma. Este fato não deixa dúvida alguma no meu espírita. A ciência poderá estudar, doravante, quando quiser, o terceiro elemento constitutivo do macrocosmo, como estuda os outros dois elementar, que ela compreenderá então muito melhor, isto é, a matéria e a energia. E o que vamos demonstrar? Capítulo 2, Fisiologia Transcendente. Sumário, exame retrospectivo. Existência comaterial e abimaterial da inteligência. A inteligência independente da matéria. Os fenômenos denominados espiritualistas apoiam esta tese. Ainda não conhecemos muitas coisas. Não há saber sem trabalho. Diferença entre o que pensa e o que não reflete sobre coisa alguma. A hora da apreciação científica. Ela soa para cada coisa a seu tempo. Leito de Procusto das ideias e dos fatos. Já se passou o tempo em que se devia primeiro provar a existência dos fatos psíquicos. Não faltam investigadores inteligentes e instruídos. Logo, já não há necessidade de procurar convencer, principalmente os que não querem ver para não ficarem convencidos. No momento de examinar o valor de certos fenômenos psíquicos observados no homem sob o ponto de vista da demonstração que empreendi, convido o leitor a fazer uma curta pausa e lançar um olhar para trás. Agora que chegamos a este ponto da análise das coisas, cujo ensaio havemos tentado, podemos abranger, num lance de vista geral, os vastos campos que acabamos de percorrer, e sobre cujas fronteiras passamos sem tempo de lhe investigar o interior. Sendo possível, completaremos este exame algum dia. Com esse intuito, já observei que o presente trabalho não tem a pretensão de tratar a fundo do assunto que nos ocupa, consistindo toda a ambição de quem escreve estas linhas, em tentar fazer pensar, seguindo, nisto, o conselho do autor do Espírito das Leis. Sim, tentar fazer que pensem, é o que desejo, esperando possa este livrinho cair, um dia, como a boa semente do Evangelho, em terreno bem preparado. Eis porque eu quis ser breve, sabendo, antes de tudo, que os livros volumosos são pouco lidos em nossa época de vapor e eletricidade. E depois, finalmente, como disse Paulo Scolrier, não são precisas muitas páginas para dizer-se as melhores coisas. Mas, como propus há pouco, passemos em revista, em algumas linhas, os pontos tão rapidamente percorridos. Nesta análise, em primeiro lugar, estudamos sumariamente o macrocosmo. Lançando um olhar sobre nosso planeta, antes de deixá-lo, começamos nosso estudo do universo animado, partindo do átomo incompreendido para mas lançarmos no espaço em busca da formação e do fim dos mundos. Depois, na segunda parte deste trabalho, procurei dar uma ideia do microcosmo, mostrando, primeiro que tudo, as opiniões das principais escolas sobre sua constituição. Vimos que o homem, assim como o mundo,
encerra certos princípios, primeiramente a matéria e a energia. Isso nos conduziu a examinar comparativamente o universo e o homem num terceiro livro. Nesta terceira parte, reconhecemos que, além da matéria e da força, existe a inteligência no mundo, como no ser humano, a menos que se admita seja uma só substância, caso a inteligência fosse unicamente um produto da matéria, isto é, seja a substância cerebral do homem a única matéria, no universo inteiro, capaz de produzir o que denominamos fenômenos intelectuais. Resta-me, agora que o raciocínio nos permitiu reconhecer o que denominei o terceiro princípio ou elemento, tanto no macrocosmo como no homem, resta-me, digo, mostrar este terceiro princípio do homem, princípio livre e independente, aliás, o primeiro em importância. Talvez me seja permitido fazer entrever a persistência deste elemento, isto é, da inteligência consciente sobrevivendo à decomposição da matéria, a qual se achou momentaneamente unida, sob as aparências do corpo humano. Em outros termos, mostrar a possibilidade da existência abimaterial da inteligência, depois da sua existência comaterial, tal é o fim a que me proponho. E uma empresa audaciosa, mas não temerária, hoje nada mais tenho que arriscar, porque depois de haver feito, no intuito de começar esta demonstração, um livro que foi lançado no Index, tanto em Paris como em Roma, que raio posso eu temer, doravante, exceto os raios do céu? Este, até o presente, parece nunca ter dado importância à opinião, nem à religião daqueles a quem fere, deixando ao céu, sem dúvida, o cuidado de reconhecer os seus, mas os homens, estes, escolhem enganam-se. O que é pior, porque, por tendência, condenam e ferem mais vezes o justo do que o injusto. Não desejaria que enxergassem algum azedume no que precede, porque não existe nenhum em meu espírito, e perdoo de coração aos que se julgaram bastante puros para me lançarem a primeira pedra. A verdade, cuja aurora se aproxima, será minha vingadora, e o que me encanta, é que ela brilhará tanto para os seus detratores quanto para os amigos da véspera. Os verdadeiros justos que a defenderam, quando havia perigo em fazê-lo, de novo se recolherão à sombra, esquecidos das injúrias recebidas por ela, e sem reclamarem as honras depois de haverem sofrido os trabalhos. As honras serão, sem dúvida, para os que, depois de haverem repelido outrora, batizarem-na com algum novo nome latino, quando a tiverem, enfim, reconhecido. A verdade é esta: a inteligência existe fora da matéria, tal como nós a concebemos ordinariamente, e declarando, mais uma vez, que não sou um moderno spiritualista, afirmo que todos os fenômenos denominados espiritualistas, pondo de parte a teoria do mesmo nome, são absolutamente reais, o que não quer dizer seja impossível a simulação dos mesmos, até certo ponto. Estes fenômenos chegam, pois, em apoio da minha tese, e é o que espero demonstrar. Não importa. Será grande vergonha para muitos sábios atuais a sua obstinação em desconhecerem um fato tão capital, o qual, especialmente há um quarto de século, se apresenta continuamente ao seu exame. O castigo destes homens será no fim da sua carreira, ter a convicção de que erraram a vocação, e que, pretensos sábios, morreram ignorando a coisa mais importante que lhes fora dado conhecer. Mas, paciência, ainda uma vez, a geração que cresce carecerá, indubitavelmente, de ser contida, tão forte a reação há de chegar. E nós, a quem desprezais, senhores, nessa hora, defender-vos erros contra o desprezo dos vossos sucessores. Perdoai-lhes, diremos como supliciado do Gólgota, eles não sabiam o que faziam. Não podiam sabê-lo, e entre os motivos confessáveis que os desculpam, há este, que os negócios pequeninos da vida ordinária, da sua existência vulgar, estavam muito perto dos seus olhos, de modo que, ocupando todo o campo visual, impediam estes pobres míopes de ver as reais e grandes coisas que estão além. Simples questão de ótica.
Hoje, ninguém ousaria dizer que não nos resta nenhuma grande descoberta a fazer, apesar do estado atual da ciência. Em períodos anteriores ao nosso, houve homens que, contemplando o estado dos conhecimentos do seu tempo, ousou declarar que não supunham ser possível atingir-se um grau de civilização ou de ciência mais elevado. Mas hoje, que mais temos estudado, visto como o caráter próprio do verdadeiro saber a tornar-nos conscientes da ignorância relativa do homem, não ouviremos dizer, non plus ultra, porém sim, e seu senhor. Não vos esqueçais, entretanto, ó geração nova, de que ides entrar, cheia de ardor, nesta carreira onde, se louros gloriosos vos aguardam, não podereis escolhê-los para ornar vossa fronte, sem lutas e sem perigos. Porque da nova ciência bem se pode dizer que está cercada de penhascos abruptos. Ardua valatur duris sapientias culpis. Não insistirei mais neste assunto por agora, reservando-me para indicar mais tarde os perigos que podemos correr no estudo dos fenômenos de que falei acima. Esperto crede Roberto. Vi e estudei centenas de fatos de tal forma convincentes, que se eu não conhecer o espírito dos sábios de profissão, ficaria admirado de não estarmos mais adiantados em psicologia. Lendo os trabalhos recentes em que estas questões são tratadas de maneira muito inconsiderada, sinto-me tentado a exclamar a cada instante, quem foi, ó deuses poderosos, que colocou essa espessa faixa de matéria sob os olhos dos mortais, para que eles confundam continuamente a realidade com a ilusão e a mentira. Convenho que observem coisas do que poucos homens têm tido oportunidade de ver, mas foi porque, despertada a minha atenção por um fato dos mais simples, quis saber e gastei tempo em procurar. Não há bem que não custe desgostos, nem saber sem o tributo do trabalho. Como disse Schopenhauer, já citado, a verdade não há de vir saltar-nos ao pescoço. E mester procurar, é preciso pensar. Pensar. Ah! Eis a dificuldade, quem não reflete, acha perfeitamente natural tudo o que tem costume de ver, nasce, vive e depois morre sem haver perguntado a si mesmo por que existe alguma coisa. Ao contrário, perturba o menor incidente que se não pareça com os da sua existência banal. Não acontece assim com o que pensa, pois o menor inseto, o mais insignificante raminho de erva, a mínima célula do vegetal ou do corpo dos animais, são objeto da sua meditação e admiração. Estas duas espécies de indivíduos são encontradas tanto nas profissões liberais quanto entre os simples pedreiros. O que se passou até hoje no mundo científico, a respeito dos fatos de que quero falar, fatos de sonambulismo lúcido, de vista à distância, de transmissão de pensamento e de fenomenalidade espiritualista, lembra-me a história daquele microscópio que foi apresentado ao Papa Leão X em princípios do século XVI, 1520. O instrumento foi considerado como muito curioso, capaz de divertir um amador, mas a ninguém ocorreu a ideia de tirar dele o partido que só devia ser conhecido 300 anos mais tarde. O que chamarei, a hora da apreciação científica, não tinha soado. Peço respeitosamente permissão aos senhores, membros dos institutos e das academias, para anunciar-lhes que a hora da apreciação soou para os fenômenos estudados nesta análise das coisas, apesar do ardor que foi empregado em atrasar o relógio. E tenho o desgosto de acrescentar que, se não for a seu favor, será, a seu pesar, talvez contra eles, que a apreciação se fará. Chegou a hora, que tem sua vez para cada descoberta, é uma lei cuja aplicação vai de novo realizar. O passado encerra muitos fatos instrutivos, acaso todas as grandes descobertas não encontraram oposição tanto mais viva quanto mais chocavam as ideias admitidas? Sede prudentes em vossas negações a priori. Mas não, a história, digam o que quiserem, não parece instruir os homens. Assim, há 3 anos fiz uma observação que considero interessante, e é a seguinte: na casa de um editor parisiense, apareceram 3 livros com pequenos intervalos.
O primeiro tratava de sugestão hipnótica, o segundo de sugestão mental, e o terceiro de fenômenos espiritualistas. Estes livros tinham por autores 3 eruditos, 3 médicos. Quando o primeiro livro apareceu, encontrou no mundo científico numerosos incrédulos, que, aliás, penso estarem quase todos convertidos hoje. Nesse livro, que continha a exposição de experiências de hipnotismo muito curiosas, o autor não admitia a sugestão mental, que era sustentada, com provas em seu apoio, pelo autor do segundo livro. Mas este último, por sua vez, concluía por uma tirada de lamentação sobre a perda, para a ciência, de um colega que se constituíra conscientemente o defensor dos fenômenos espíritas, por não ter adivinhado que estes fenômenos são apenas uma variedade da sugestão mental, onde o inconsciente do médium desempenha o papel de protagonista. Nada direi do terceiro livro, no qual o autor talvez não se tenha mostrado sempre melhor crítico do que seus colegas, e isto por motivos que o leitor adivinhará. Esta observação mostra bem a tendência do espírito humano. Cada um de nós fez seu papel, que achamos muito bom, naturalmente, e tudo que não se ajusta nele é esquartejado ou acutilado, verdadeiro leito de procusto das ideias dos outros, e dos fatos que são de todos. Termino estas observações pedindo ao leitor que nelas não veja mau humor algum, apenas consiga os fatos. Nas páginas seguintes, não relatarei nenhuma experiência nova, se bem que desde a publicação do meu último livro, tenho assistido a muitas sessões curiosas e observado grande número de fenômenos interessantes, para só falar disto. De sorte que me parece fastidioso hoje procurar demonstrar os elementos, os pequenos fatos que, presentemente, a meu ver, só apresentam um interesse muito medíocre, e não desejo perder tempo voltando ao assunto. Era como se me pedissem para ensinar o alfabeto em uma escola de aldeia. E depois, já se foi o tempo em que era indispensável provar-se primeiro a existência do fenômeno psíquico. Como hoje não faltam os investigadores inteligentes e instruídos, não há, absolutamente, necessidade de convencer os que dizem, eu nem que visse acreditaria. Encontrei muitos destes. Estes simplórios acharão sempre alguma coisa a respigar no campo da psicologia. Quando se decidirem, pede a seguir o movimento irresistível que se produziu e cuja torrente vai arrastar e submergir a filosofia moderna. Por consequência, para o estudo da questão abovo, convido o leitor não iniciado a ler o meu trabalho precedente. Estudemos, agora, a natureza das coisas no homem. Capítulo 3. Sumário: a geração do homem é uma ação microscópica. Ela é um simples pato, mas um grande fato. Hipóteses sobre a preexistência e a não preexistência do espírito ao corpo. A hipótese da formação simultânea do espírito e do corpo é injusta. Ninguém percebe mais a energia que a inteligência, só lhes percebemos os efeitos. Como demonstrar a independência do espírito? Supor conhecido uma incógnita. Uma parte das faculdades do espírito está imobilizada em funções inferiores às da inteligência. Mecanismo da ação do espírito sobre as células nervosas. Polizoísmo de Durand, de Gross. Fatos estabelecendo que o espírito possa receber comunicações por vias diferentes do comum dos órgãos. Sonhos. 2 elementos microscópicos, uma célula munida de uma espécie de cílio vibrátil, elemento masculino, e outra célula de forma globulosa, elemento feminino, encontram-se, 2 pontos quase matemáticos e o homem é procriado. A célula globulosa transforma-se imediatamente, ela enxerta-se e segmenta-se em multidão de outras células, que virão a ser os órgãos do corpo humano. Este encontro de 2 células, provenientes de 2 seres diferentes, formando um terceiro ser, é um grande fato. Em torno deste fato vão acumular-se a matéria e a energia. Mas, admitindo-se a existência como sendo a universalidade da inteligência, irá esta soprar sobre a matéria ao mesmo tempo e,
da mesma forma que esta última, acumular energia. Ou então, louvando-nos nas escolas egípcia, caldaica, hindu, onde se inspiraram Pitágoras, os neoplatônicos, os cabalistas, os teósofos e mesmo os espíritos dos espíritas modernos, admitiremos que o espírito é preexistente e já habitou muitos corpos,